Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. Antes da gente começar, clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Comenta aí também de que cidade você é, tá? Pra gente saber até onde o podcast está chegando, beleza? Lembrando que na descrição de todos os vídeos, né? A gente tem links aí com suplementos, tá? Links de vários suplementos e você adquirindo aí os suplementos pelos nossos links é uma forma de você apoiar o nosso canal aqui também, beleza? E temos também o link aqui na descrição do curso do Maurício, que é o curso Saúde e Força, e é um link que vai direto para o Hotmart. E você fazendo a sua compra lá, você vai ter acesso a um curso bem completo, que é para iniciantes, intermediários e avançados, para levar o seu shape para o próximo nível, beleza? Então a gente vai começar aqui nosso episódio de hoje, que é mais um episódio do Maurício Responde, onde o Maurício reage aí a alguns conteúdos que a gente coloca aqui na tela e responde a alguns comentários aí do pessoal que manda, principalmente lá no Instagram. Tá bom? Preparado, Maurício? Vamos lá? Vamos Beleza. começar então? Gustavo, solta o primeiro vídeo aí pra gente, então. Machucado e dolorido. Esses serão os dias que te desafiam, pois verás seus amigos fazendo dias de braço. Dias de braço são legais. Você nem precisa estar focado de jeito nenhum. É só pegar uns pesos e malhar. É moleza. Não caia nessa. Seja quem quer trabalhar as pernas. Deixe-os treinar pernas só uma vez por semana. Vamos colocar isso em perspectiva. Você fará 4 treinos de perna em algumas semanas, 3 em outras. Serão 7 treinos em 2 semanas, 14 num mês. Você treinou pernas 14 vezes, enquanto eles treinaram 4. Em 6 meses, você terá treinado 64 vezes, e eles só 24. Isso é incrível. Acho que fiz as contas certas. Acredito que sim. É uma diferença impressionante. E cada vez que você treina as pernas, é uma chance delas crescerem. Após 6 meses, diga aos amigos iniciantes: vamos ver suas pernas. Compare suas 64 sessões de treino como você progrediu nos levantamentos. Suas pernas estarão incríveis. As pessoas não seguem esse programa porque é difícil. Haverá dias que as desafiarão quando estiverem cansadas. Mas nos dias em que você estiver realmente exausto, simplesmente descanse. Pode tirar, Gustavo. Maurício, ele fala aí, né, ele tá falando... Machucado geralmente e dolorido. tem muita... Tirou aí? Geralmente tem muito cara que foca em treinar a parte superior, né, braço, e esquece do treino de perna, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele falou aí de um alto volume de treinamento de perna, né? Sim. O que você acha sobre a fala dele? Sim. Como é que foi no seu caso? Você tem uma experiência quando você quis desenvolver as pernas, né? Na verdade, Celião, é altamente conectado. Alto volume de treino, menor intensidade seria o ideal. Baixo volume de treino, maior intensidade de treino seria ideal. O que não pode acontecer é o que ele está falando lá, eu treinar mais ênfase na parte superior do que a perna, até porque eu fiz isso no meu início. Eu comecei numa academia que a gente não treinava a perna, era só a parte superior. Pelo menos 1 ano, 2 anos treinando só a superior, e eu já tinha uma genética muito mais predisposta para a parte superior, para as costas abertas, e já tinha perna fina de natureza. Então você imagina, até colocar isso em dia, então eu tive que colocar, a partir do 2º ano de treino, a perna em dia, e eu não treinei mais a perna, porque não é treinar mais que faz crescer mais. É treinar melhor e descansar mais que faz crescer mais. Então eu comecei a colocar a perna junto com todo o meu organismo, em harmonia, e eu via que a perna nunca chegava na parte superior. Ela crescia, a superior crescia, ela crescia, a superior crescia. E aí eu tava uma correndo da outra. E já competindo, né? Então era bem diferente a parte inferior da superior. Até que, quando eu cheguei no ápice da minha forma, da minha perfeição, né? Eu fiz uma técnica que eu falei, cara, vamos ver o que acontece. E deu certo, né? Então eu parei de treinar a parte superior, fiz exatamente o contrário. Eu fiquei treinando só a parte inferior. Com 2 treinos de perna. Por que 2 treinos? Um treino focando carga, baixas repetições
e bastante séries, e o outro treino focando repetições, automaticamente a carga menor, tempo de intervalo menor, também com grande volume. Então eu fazia bastante exercício só para a perna, já que eu não ia treinar mais nada nos outros dias, bastante séries, com o máximo de carga para isso, menor repetição e maior intervalo. Estimulava especialmente um tipo específico mais de fibras, mas não pensando nas fibras, pensando em treino. Cara, treinar pesado. E o outro treino, eu treino resistente. Então a carga caía, mas não ficava leve, ela continuava pesada. Não era um treino, agora é 15, então é leve. Não, era 15, pesado, de maneira que a carga diminuía. Mas a força aplicada era a mesma. Então eu usava menos carga, compensava no tempo, fazia a mesma força. Então eu fazia 2 treinos pesados e intensos, um focando mais na carga e outro focando mais na repetição. Trabalhava todas as fibras ali, depois fazia mais 2 treinos semanais de panturrilhas e um músculo que estava bem deficiente na época, que era o peitoral superior. Então fazia uma brincadinha no peitoral superior, fazia uma panturrilhas bem feita, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana a perna, e isso me deu um ganho fantástico, porque você imagina que tudo que eu comia, tudo que eu descansava e todos os hormônios iam especialmente para as pernas, porque precisava mais. Eu tive um ganho muito rápido, muito expressivo, e eu consegui colocar em dia. Aí então a parte superior andou um pouco para trás, 2 ou 3 semanas depois eu estava com tudo no meu melhor e consegui os meus maiores títulos naquele ano. Então a estratégia usada foi, cara, intensidade 0 para a parte superior e máxima intensidade só nesse músculo, com máximo descanso para esse músculo. Deu certo, né? Não aconselho que façam isso, mas é uma estratégia que de repente pode ser usada. O que eu aconselho que se faça é exatamente o que ele está falando para dizer. Encaixa a perna com a mesma intensidade que é o restante. Não acredito que precise treinar tanto. Acredito que precise treinar intenso. Tanto quanto ele falou, acho muito. Eu acho que não precisa, a não ser que a intensidade não seja tão alta. Sim. Eu não tenho condição de treinar tanto, eu não aguento treinar tanto, então eu faço menos séries, já é o meu limite, e aí eu aumento a frequência. Repetindo, ou eu faço uma intensidade não tão alta e aumento automaticamente a minha frequência, ou eu faço o reverso. Aumento muito a minha intensidade, detono a minha perna e, em compensação, descanso ao máximo. Treino de Dorian Yates, treino de Mike Mentor, treino de grandes monstros aí de fisiculturismo. Lógico que a gente vai ver atletas treinando o máximo 2 vezes por semana. Lihane, Ronnie Coleman e tudo mais. Lembrando que esses caras são diferenciados. Eu acredito que esses caras que fizer dá certo, ok? E acredito também que tudo funciona. O que eu estou querendo dizer que o ideal é ou eu treino muito e descanso muito, ou se eu vou descansar menos, eu destruo menos. É uma questão de lógica, que há uma chance maior de acertar ou há uma chance melhor de não errar. Musculação, para todos os músculos, é tentativa, acerto e erro, que vai trazer para você o seu melhor. Eu começo por aquilo que funciona para uma maioria, o que funciona para a maioria eu vou começar por isso, e depois eu vou individualizando para ver o que funciona para mim. Então, o atleta deve treinar por igual. Se houve uma descompensação, a estratégia que eu usei pode ser boa, reverter o processo, então fazer só a parte que não foi treinada e depois voltar a outra, é uma estratégia, ou simplesmente trazer a perna de volta com a mesma intensidade do superior. Então se eu treino o braço bem, eu vou treinar a perna bem também. E aí repetindo, tanto o braço quanto a perna. Se a intensidade é maior, o descanso deve ser maior. Se a intensidade é menor, a frequência pode ser maior. É exatamente isso. Tá. Vamos pro próximo então, Gustavo? Do Valdemar Guimarães, ou Maurício, ele tá falando da cadeira flexora. Vamos ver o que ele fala aí. Séries para isquiotibial, desenvolvimento de isquiotibiais. Eu vou dizer para vocês, existe uma diferença crucial entre o treino até o início desse milênio e depois. Até a década de 90 ou na década de 80, não existia praticamente a cadeira flexora, só existia a mesa flexora. Então, assim, como é que os atletas conseguiam ter isquiotibiais melhor que os atletas de hoje se não tinha a tal da
cadeira flexora. Vamos analisar alguns vídeos aqui para vocês. Nasser El Sombate. Olha o nível do desenvolvimento muscular dele, usando aceleração compensatória e cargas extraordinárias. Jim Pen, não existia isso, usávamos um pino normal para adicionar peso à série. Lá vai ele continuar a realizar o seu movimento. Treinei várias vezes com o Nasser e era mais ou menos isso, de novo, usando aceleração compensatória, mesmo sem o auxílio de um parceiro de treino, usando um pouco do impulso, do embalo, neste caso aqui. Somado a esse exercício, um outro exercício extremamente similar. Maurício, o que eu queria com esse vídeo aí que você falasse um pouco pra gente sobre a cadeira flexora mesmo. Ela é fundamental no treino de perna hoje. Ela é uma boa aliada, né, no treino de perna para complementar. Ou eu consigo realmente ter um treino de perna eficiente só com a mesa flexora e os outros exercícios complementares do treino de perna? Sim, eu acredito assim, se eu tenho outros artifícios para serem agregados, por que não agregar? Nenhum problema. Mas a questão é, mas esses artifícios fazem diferença? Se eu fizer isso, eu vou ter um resultado que antes eu não teria? Jamais. Exatamente, muito bem explicado pelo mestre da musculação. O que conta é a intensidade aplicada ao músculo. Os exercícios que ele vai usar não são eles que definem. Mas se eu fizer, por exemplo, um supino, eu vou conseguir mais resultados que se eu fizer uma máquina de peitoral, eu vou conseguir resultado extremo nos dois, desde que eu treine com intensidade extrema nos dois. Porém, há exercícios em que a intensidade gerada, por natureza, é maior do que outros, que é exatamente o caso da mesa flexora. Então, pelo que foi explicado, eu consigo aplicar uma intensidade maior na mesa do que na cadeira. E se eu fizer uma cadeira flexora bem feita, eu vou ter resultados. Mas entre fazer o máximo numa mesa e o máximo numa cadeira, eu posso dizer que talvez a mesa seja melhor. Por que melhor? Porque o que se aprendeu no fisiculturismo, exatamente como o mestre fala, veio de uma pré-história até a década de 90, onde houve muita transformação em novidades. Mas não quer dizer que porque é novo é melhor. Então eu tenho que experimentar o novo e ver, realmente é melhor? Então vou agregar. Não é pior? Então eu vou preservar ainda o que era. Também é bom? Então eu vou agregar. Então isso é para mesa, isso é para o supino, isso é para qualquer movimento. Eu falo que na década até 90, foram mostrados os melhores físicos da história do fisiculturismo no mundo. Estados Unidos, Brasil. Aquilo que funcionou naquela época, não falo só treino, porque só treino não faz o resultado final, mas o treino como primário e então em secundário. O anabolismo, uma boa destruição para uma boa recuperação. Se a boa destruição não foi feita, não adianta também fazer um bom campo reconstrutor se não foi destruído. Então, se eu destruir bastante, o meu campo reconstrutor tem que ser maior também. E aí a gente fala de alimentação, de hormônios, de descanso. Se aquele equilíbrio entre destruição e reconstrução foi perfeito, vai ser perfeito daqui 1000 anos. Enquanto a fisiologia for fisiologia, enquanto o ser humano for ser humano. Mas eu posso aplicar alguma coisa diferente? Ok, devo aplicar, como foi aplicado desde o começo. Porém, eu tenho que saber muito bem o que somar e o que descartar. Também do passado. O que no passado deu certo, vamos preservar para sempre. O que no passado deu errado, vamos excluir. Então já foi excluído muita coisa que deu errado no passado. E purificaram isso e chegaram na década de 90 com a perfeição, na minha opinião. Ali se chegou à perfeição. E eu falo, Celinho, eu já falei uma vez, que quando eu comecei a treinar 40 anos atrás, 43 anos atrás, no Sparta, não existia leg press, não existia crossover, não existia tijolinho, era tudo no banco de supino, barra nas costas e a mesa, extensora e flexora. E ali já foram construídos corpos competitivos. Talvez os melhores físicos que a gente vê ainda hoje andando pela cidade aí, todos estão bem envelhecidos, mas os melhores físicos atingidos ainda têm vindo daquela fase onde não existia nada disso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, dá para fazer um físico sem tudo isso? Dá para fazer um físico sem tudo isso.
Mas há algum problema em acrescentar tudo isso? Não, desde que isso realmente agregue e não simplesmente substitua uma coisa boa, substitua por uma outra não tão boa. Então isso serve para a cadeira flexora como qualquer outro exercício, da old escola para a nova escola. Tá, Maurício, vamos dar só um exemplo prático pro pessoal aí que tá na academia. Ele tem lá na academia dele a mesa e a cadeira flexora, né? Sim. E vamos supor que o treino da pessoa seja aquele basicão ali, que é o, vamos supor, o agachamento, o leg, a extensora. Essa pessoa, ela precisa fazer as duas, a mesa e a cadeira, ou ela pode, quem sabe, um dia fazer a cadeira, outro dia fazer a mesa? O que você sugere para a pessoa Sim. nesse caso? Celião, ela não tem que fazer, ela não precisa fazer, né? Vamos dar como exemplo aí os maiores físicos do mundo, né, do planeta. Dorian Yates, a gente via a quantidade de equipamentos que ele tinha disponível para ele usar. E Ronnie Coleman. Você vê lá, não tinha aquele monte de aparelho, todo maquinário, Sim. não tinha nada disso. E os maiores físicos da história foram construídos. Então eu posso dizer que com certeza eu não preciso de tudo isso. Sim. Ok. Mas e se eu tenho, e se eu quiser usar algum problema? Nenhum problema. Até porque, para a mente, talvez, do atleta, pô, fazer 10 séries na mesa E aquele flexora, negócio da confusão muscular também, talvez? Ele fazer um dia a mesa, outro dia a cadeira? sim, Você mas acha que- isso é bom, vamos entender assim, mais para a cabeça. Sim, Para o músculo, a gente pode entender que é uma certa diferença do estímulo. São estímulos diferentes. Mas, como o próprio Dorian Yates disse, eu não preciso mudar os meus estímulos, eu tenho que fazer um bom estímulo sempre. sim. Então, fazer uma boa mesa flexora sempre vai me garantir resultado. Aí, se eu quiser fazer um dia uma mesa flexora bem feita, e um dia a cadeira flexora bem feita, outro dia juntar os dois aparelhos. Qual é a vantagem disso? A vantagem é mais mental do que muscular. Eu talvez tenha um estímulo maior para fazer, sabendo que hoje não é a mesa de novo, Novidade, né? é Uma ou uma novidade. novidade, e é dessa maneira que foi entrando, visto que a melhor aí não foi só muscular, fisiológica, mas foi também psicológica, Sim. que não deixa de ser bom. É. Não deixa de ser bom. Esses superatletas, eles não precisam disso, eles já têm um estímulo mental absurdamente diferenciado. Ninguém chega num físico daqueles só porque a genética contribuiu, se não antes ele não tiver uma mente diferenciada para isso. Então ele já tem uma mente diferenciada. Se ele tiver que agachar a vida inteira, ele vai agachar a vida inteira. Se ele tiver que fazer cadeira extensora a vida inteira, ele vai fazer. E uma pessoa que não tem esse mesmo poder mental, para ele seria legal ter variações para ter esse estímulo melhorado. Mas Sim. então, repetindo, pode acrescentar? Pode. Excelente, é bom. Deve, eu tenho? Não, não tenho. Se eu quiser preservar no básico sempre, fazer bem feito, eu vou ter o mesmo resultado. Ah, legal. Gustavo, vamos pro próximo então. And Derek, something Esse that I daí think é o everybody treino do. Pausa só um pouquinho. Esse é o treino do Derek, né? Derek Lansford. Ele é famoso aí pelos dorsais, né? E o treino dele se assemelha muito com o que você já falou aqui pra gente, que era a forma como você desenvolveu os dorsais, né? Vamos dar uma olhada aí, Gustavo. is watching would want to ask you is the lat secret. The lat secret. Lat secret, yeah. I think a lot of the lat development was early on. First of all, in wrestling, we did a lot of pull-ups. Okay. I mean, we were doing pull-ups, push-ups, and sit-ups. I think already from wrestling, I had good back development from all the pull-ups I was doing. And then when I transitioned into bodybuilding, if I could have a wide back, that's going to create a better silhouette. And how do you create a wider back? Well, pull-ups, pull-down, like a lot of pull-down, different variations. And even right now, I start my workout always with some sort of pull-down. And I usually do 1 or 2 different variations of pull downs before I do any rowing movements. I think just really going in and like pre-exhausting the back by doing lat pull downs is what I think has probably helped the lat like kind of width, and then going in and doing certain rowing movements too, real intense, real heavy. And I was showing Pacho what I like to do is at the end of my workout. So I start with like pull downs, close grip, wide grip, whatever. And then I go into more rowing movements. I start with the lats and the lower lats, and then I kind of work up the middle of the back. And then at the very end, once my whole back has been worked, I like to do seated rows, really exaggerate the movement, really stretch my lats, like my arms like this, and then really as far back as I can. And I just really open up the muscles. You go in there, you stimulate,
You go intense. And his connection is perfect. Many weight, a lot of weight, and a good connection, perfect connection. The end of the workout, low roll, stretch a lot. The movement is with the back. Maurício, né, ele fala também das puxadas, né, que ele gosta bastante. Você tem aí a história sua de desenvolver as costas, né? Fala um pouquinho pra gente, o que você acha de um cara, um monstro desse, falando a mesma, né? Então, Celião, A aí mesma a gente linguagem, só tá vendo na prática, confirmado num monstro da atualidade, o que eu aprendi com os monstros do passado, né? Sim. Pratiquei e deu certo, e eu pratico, passo para frente e funciona. Então, por que não passar para frente algo que deu certo, né? Sim. E a gente foi aprendendo isso naturalmente. Então, no passado era comum, a gente começava magrinho e novo, né? 14 anos, 15 anos, era a média que se começava. E fazer barra era aquecimento, você muitas vezes aquecia na barra. E já era normal. E conforme você ia ganhando peso, você ia fazendo a barra, talvez 10, porém com peso 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos. Eu cheguei a fazer barra até os meus 116 quilos. Então, comecei com 50 quilos, fazendo de 10 em 10 em 10 em 10, e depois estava terminando, pesando 116 quilos, fazendo 10. E aí a gente viu fazer uma progressão natural ali, né? Que o que a gente usava naturalmente é bem parecido, se não igual o que ele falou. Exatamente o que ele falou. Poucas diferenças ali. O que se fazia, o que eu faço, preservo e passo para frente. Bom, quando a gente fala, por exemplo, em peitoral, eu prefiro dar ênfase nos básicos, que trabalha todo o meu peitoral em conjunto para crescer ao máximo, e depois vou trazendo exercícios mais isolados para buscar como que uma modelagem, ou acabou a minha força, eu vou pegando exercícios que eu não preciso tanta energia para fazer. Seria mais ou menos isso para todos os músculos do corpo, eu posso separar assim. Para o dorsal especificamente é o contrário. Por que ao contrário? O que é mais harmônico, o que é mais bonito, o que chama mais atenção aos olhos de uma perfeição física? Umas costas mais abertas do que cheias, ou um dorsal mais cheio do que aberto? Então, um atleta não tão aberto e cheio de caroço lá atrás. É mais harmônico, é mais bonito, ou um dorsal o máximo aberto com não tanto caroço. O ideal seria bem aberto e encaroçado, como é o dorsal dele. Sim. Mas vamos dizer, se eu tenho que escolher entre um dorsal muito aberto e pouco encaroçado, ou um dorsal bem encaroçado e pouco aberto, qual é o mais harmônico? Qual é o mais bonito? Não tenha dúvida que é mais aberto. Quando eu faço qualquer puxada, Celhão, para a gente entender mais facilmente isso, sem complicar muito na anatomia, por exemplo, tudo que eu puxo o meu braço em direção ao meu tronco, tá? Então puxei aqui, puxei aqui, puxei aqui, puxei aqui, a ênfase desse movimento é dorsal, latíssimos dorsal, a antiga asa, o dorsal, a abertura. Tudo que eu passo o meu cotovelo do tronco para trás, a prioridade começa a ser a espessura, a parte posterior. Então eu começo de preferência no dorsal com as puxadas e termino, conforme vai acabando a minha força, com as remadas, que vão continuar trabalhando o dorsal, mas agora buscando com prioridade o enchimento, vamos entender assim. E aí eu gosto de treinar exatamente como ele falou, exatamente o que ele passa ali, movimentos longos, completos, né? Eu gosto também de movimentos explosivos, eu explodo na minha fase concêntrica e seguro na minha fase excêntrica. Então eu puxo e seguro, na minha opinião, na minha experiência de treino em mim, e o que funciona para uma maioria, acredito que ainda é puxar rápido, descer lento, com bastante amplitude de movimento. Máxima carga. E se eu não tenho uma boa amplitude de movimento? Eu vou abaixar o peso para poder fazer amplo? Não. Eu diminuo a amplitude até onde eu consigo fazer confortável e compenso na carga. Isso já foi falado aqui. Eu tenho certeza que isso é o que funciona, é o que a gente vê. Então o treino dele está mostrando que deu certo lá em 43 anos atrás. Deu por toda a minha carreira comigo, eu mostrei isso em palco. Mostro nos alunos e ele está simplesmente confirmando. Mas se eu fizer diferente vai dar errado? Não. Tem um monte de atleta fazendo ao contrário e também está dando certo.
Mas se eu perguntar, tá, mas é melhor assim ou é melhor do outro jeito? Eu acredito que o melhor é exatamente como ele fala. Sim, você fala atletas fazendo ao contrário, que eles estão focando mais nas remada, remadas? tem atleta que gosta de começar nas remadas, Sim. remou, depois faz uma puxada ou outra. Faz uma puxada Ele ou tá errado? Ele não tá errado. Ele não vai ter Não, resultado? Ele vai ter resultado. vai. Mas repetindo, qual é o dorsal mais agradável de se ver? Sim. Nosso esporte busca a perfeição, não é, É o só V, é o V, crescer. né? Cresce, cresce, cresce. Não, é cresce e modela. Eu coloco massa e modelo ela. Eu coloco massa e modelo. Só colocar massa e massa não é o princípio do nosso esporte, né? Sim. Se fosse assim, eu tomaria uma injeção lá para crescer, cresceria tudo, não precisaria nem treinar. Por exemplo, a gente já viu o caso aí relacionado à miostatina, que a pessoa simplesmente vai crescendo, vira isso em animal, né? Então a gente usaria isso no ser humano, ficaria gigantão, não, mas aí cresce o pescoço junto, cresce o músculo do olho, empurra para frente, cresce a mão. Ou seja, a musculação não é só crescer, é crescer e esculpir. O mais importante, eu acho, Celhão, é esculpir do que crescer. Eu prefiro que um atleta cresça pouco com harmonia do que crescer mais e perder a harmonia. Sim. Eu prefiro ganhar 2 de crescimento e arrumar minha harmonia ou ganhar 10 de crescimento e perder minha harmonia. Não, sempre a harmonia em primeiro lugar. Eu cresço e arrumo. Eu cresço e arrumo. Esse eu acho que é o caminho de todos os fisiculturistas grandes. Todos cresciam e modelavam, cresciam e modelavam. A gente vê hoje alguns atletas pensando só em crescer, Sim. chegar no 150, chegar no 140. Para mim, a partir do momento que você perdeu a beleza ou a estética, eu acho que o volume é só uma questão de, pô, legal. Sim. Mas é um bom fisiculturista. A gente tem um exemplo dos atletas mais pesados da história aí, não vou lembrar o nome dele agora, um atleta de 1,90 m e tanto, chegava a pesar acho que 190, se eu não me engano, em off, em competição, ele chegou acho que a 100, eu não vou lembrar, Celhão, Acho que é 160 aquele quilos. Kovac, não é? Acho que é o... Eu não lembro o nome dele, eu lembro que o Rubinho daqui já tirou uma foto do lado do cara, o cara era enorme, a mão do cara era 2 da do Rubinho, que era gigante, né? O Rubinho parecia filho dele ali do lado, né? Era gigante, mas não tinha harmonia física nenhuma, você põe no palco, ele pegava sempre entre os últimos. Então é legal, impressionante, impressionante. Mas é um bom fisiculturista? Não. Não é um bom fisiculturista. Bom fisiculturista é aquela busca pelo físico perfeito, que está falando de volume, mas está falando também de simetria, está falando também de harmonia, está falando também de definição, de corte, é todo um conjunto. Então, eu cresço e arrumo. Não perder a postura de crescer, crescer, crescer. Perdeu a forma, cresceu alguma coisa que não dá para voltar, dificilmente vai ser um atleta de ponta, um atleta que vai subir num palco e deixar uma marca realmente, um legado realmente. Tá. Gustavo, próximo então. Esse daí é o... pode soltar. Vamos ver o que o Correia fala, o Eduardo Correia. Mentira do mundo marrom. Acho que protocolo é a maior mentira do meio maromba. Talvez seja uma resposta que ninguém deu ainda. Não, nem vai dar. Fisiculturismo, cara, é a arte de perceber e agir. Quando a gente protocola algo, a gente está prevendo o que vai acontecer. E fisiculturismo não é previsão. Fisiculturismo é a percepção. O atleta, o coach, o nutricionista, o educador físico, não importa, que desenvolve a percepção, ele sabe como agir. Né? Ele sabe como utilizar aquilo que ele aprendeu no momento certo, porque muitas vezes o fisiculturismo não fazer nada significa muitas vezes a melhor coisa a se fazer. Então as pessoas querem provar o conhecimento, muito coach quer vomitar todo o conhecimento que ele aprendeu em um moleque de 18 anos que muitas vezes ele só precisa dormir, caralho. Ele só precisa dormir 8 horas. E aí não, aí o cara fica manipulando um monte de variável, passando um monte de protocolo, tentando achar segredo onde não existe e muitas vezes fica negligenciando coisas simples, que é botar o moleque para dormir, para comer, para respeitar o ciclo circadiano. São coisas que no nosso meio a gente subestima muito. Né? Não existe nenhum hormônio, nenhuma droga, nenhum carboidrato que substitua a falta do sono, o descanso. Então a galera tem que parar de acreditar em bobagem e fazer o básico. Fazendo o básico, construindo o alicerce, aí tu pode pensar na próxima etapa. Qual a maior mentira do mundo Pode tirar, marrom? Gustavo. E Maurício, principalmente essa fala dele aí pra quem tá começando, né? Que às vezes acha que vai ter uma fórmula milagrosa ali, né? Molecada, né? Mas eu acho... O que você acha? Celhão, tanto para quem está começando quanto para quem é avançado, a maior mentira, na minha opinião, seria dizer que quanto mais droga, mais resultado. Sim. Essa seria a maior mentira que a gente ouve, porque a gente não vê isso.
Sim. Eu não vejo que os atletas que usam mais quantidade são os melhores. Nunca vi isso. Inclusive, já vi atletas usando muita coisa e nenhum resultado. Então, essa é a maior mentira, na minha opinião. Uma segunda mentira, ou outras mentiras, poderia se incluir isso, por quê? A gente sabe que a base para o bom resultado é um treinamento alinhado ao atleta, compatível ao atleta, ao estágio, ao nível que ele está, a resposta muscular que ele tem ao treinamento. Essa é a base. A partir disso, acertar a alimentação compatível com o treinamento, com os hormônios em dia e o descanso em dia. Então, esses 4 elementos, eu acredito que nessa ordem, me garantem o meu máximo resultado, que ao longo do tempo vai ser mostrado. Com relação ao protocolo, eu usaria como ideal estratégias. Então, o que o coach pode fazer de melhor? É o que eu faço como coach, é o que eu faço como personal. Eu elaboro estratégias. Vamos focar agora mais em exercícios básicos e pesados. Vamos periodizar agora esse treinamento. Vamos focar, como a gente estava falando de dorsal agora, por exemplo, vamos fazer primeiro exercícios de abertura, depois de espessuras. Então, estratégias como essa, eu acho que devem ser sempre aplicadas. O protocolo, eu acredito que realmente não, até porque eu acredito que o melhor treinamento que eu mais vi resultados e mais vi atletas de alto nível fazendo é a confusão muscular. É eu treinar um treino cada treino. O treino de peito hoje é o treino de hoje. É o treino como eu estou hoje, como eu preciso fazer hoje, como eu estou rendendo hoje. O próximo de treino de peito é o próximo treino de peito. Ele não precisa seguir a mesma regra, a mesma carga, a mesma motivo. Não, é o treino de peito do próximo dia. Então, eu acredito que quando o coach atende à distância, como eu faço com muitos atletas, eu sou obrigado a montar um norte, um protocolo para ele seguir aquele norte e ele ir variando, e eu vou acompanhando essa variação. Sim. Vou até ajustando alguma coisa ou trocando alguma ordem. Mas o ideal é exatamente o que ele está fazendo. É o feeling, a percepção. Cara, hoje eu vou estourar no treino, hoje eu vou segurar um pouco a mão. Hoje eu vou mais para os básicos, hoje eu vou mais para os isolados. Hoje eu não vou treinar, hoje eu não estou legal. É importante também, né? O cara saber que tem que descansar, né? Poxa, eu dei um estímulo, ele não completou ainda, ele não terminou seu ciclo de recuperação. Por que eu vou treinar de novo? Né? Por isso que eu acho que é mais fácil acertar com um treino por semana, tem mais chance de acertar assim, do que com mais de um treino por semana. A chance de errar, na minha opinião, é maior. O treino foi bem feito, ele não completou direito, eu já dou um segundo treino. A chance disso dar errado é maior do que se eu treinar, esperar todo o ciclo se completar, tá desinflamado, tá pronto e dar um novo estímulo. Não estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo aonde eu tenho mais chances de errar. E eu acredito que no treino, mais de uma vez por semana, um músculo intenso, pesado, eu tenho mais chance de errar do que numa vez por semana. Tá. Gustavo, tem mais um aí? É um só? Tá. Maurício, é uma coisa que acontece muito no dia a dia aí, você deve passar por isso na academia lá. Vamos ver a fala aí do Fred, do treino pesado. Você chega ali, a pessoa fazendo rosca Scott. Posso revezar? A pessoa pode. Enquanto você espera a pessoa acabar a série dela, você fica ali no celular, esfriando, viajando no celular. Amigão, faz outro exercício, depois você volta e faz o que ficou pendente. Vai mudar nada na sua rotina de braço daquele dia. Mudar o treino, suprimir até um exercício, um dia ou outro, uma semana, não vai mudar nada. Pode mudar sua série sim, é tranquilo, não está errado não. Ah, a pessoa está fazendo Scott, tudo bem, faz a concentrada, depois você volta e faz Scott. Ah, eu tinha que fazer tríceps, então deixa a pessoa acabar a série dela de bíceps, faz sua rotina de tríceps, depois você volta e completa com os exercícios de bíceps que ficaram faltando. Seu braço não vai aumentar nem diminuir porque você fez isso uma vez, 2, até 3 vezes na semana. Para com essa noia que tem que seguir a série rigidamente, daquele jeito, todos os dias. Pior é você ficar em pé, a gente perturbar a pessoa, ficar em pé e esfriando ali, ó, babando no celular, sem estar fazendo outra coisa. A máquina esfriando. Agora, claro.
Então, Maurício, às vezes a pessoa fica muito preso naquela série ali, né? Que ela quer fazer seguindo certinho os exercícios, o primeiro, o segundo, o terceiro. Sim. Eu acho que ela pode, né? Variar de acordo com as academias lotadas hoje em dia. Claro. É difícil a pessoa manter Eu uma acredito ordem assim, ali, né? sério, depende do nível que o atleta está. Se ele é um atleta competidor, ele está no alto nível. Se ele não fizer perfeito e o atleta competidor fizer perfeito, ele perde, não valeu o esforço, né? Sim. Ele foi lá, puxa, podia ser primeiro, fui segundo. Por quê? Faltou alguma coisa. Então, o atleta competidor, tudo tem que ser no extremo, né? Sim. É nível competitivo, eu tenho que estar melhor do que qualquer outra pessoa que seja colocada do meu lado. Então, são visões diferentes. Esse atleta, dificilmente ele vai conseguir fazer um treino no 100% dele numa academia extremamente coletiva. Ele não vai conseguir Não vai, fazer, não né? vai. Então, ali ele está dizendo isso para o pessoal que não está nesse nível. Sim. Ele precisa cumprir o treino dele. Praticante normal. Praticante normal, aí tá 100% que ele está falando. Sim. O que eu dizia era o seguinte, se eu estou fazendo braço, eu tenho 3 exercícios, tá? De bíceps, e 3 exercícios de tríceps, eu falava, muda a série do bíceps, mas termina o bíceps, e depois passa para o tríceps. Muda a ordem, mas mantém o tríceps, pensando isso em pumping máximo, né? Seria uma dica, mas não que tenha que fazer assim. Eu acho que o que ele está falando é exatamente isso, tá? Não vai fazer diferença mesmo. Sim. Não atleta que não está em nível de competição. Tá. Eu acho que dá pro cara Sem problema. Ele vai ter fazer resultado. pela ordem inversa do treino até, Ele vai né? ter resultado. Vai, né? Ele vai ter resultado, mas será que ele vai ter um resultado extremo dele? Sim, Talvez não. sim. O resultado extremo dele tem que ser pela percepção, pelo feeling e pela adaptação do dia. Então, se ele resolveu no dia, cara, eu vou fazer um Scott aqui, já vou pôr um drop set lá e tal. Ah, mas tá usando aparelho, então vou fazer uma outra estratégia. Aí fica complicado. O que não pode é ficar esfriando, igual ele falou ali, né? Fica ali. Então, vamos diferenciar assim, Celhão. Se o atleta é alto nível, o feeling dele importa e ele tem que estar com todo o instrumento ali do lado para ver o que ele vai usar. Isso é o atleta de alto nível. Um atleta que não busca esse alto nível competitivo, busca simplesmente um resultado, se ele ter resultado 3 e ele tiver resultado 2, não vai fazer diferença. Então, isso é exatamente o que ele está falando. Agora, se ele resolver ficar no celular, aí sim, talvez ele não tenha resultado. Sim. Então, treinando, ele vai ter resultado. Resultado máximo, se ele fizer exatamente o que ele quer fazer na hora que ele vai fazer. O que ele determinou na hora, o que ele percebeu que ele vai mudar na hora. Que é o atleta competitivo. Lembrando que se o atleta competitivo buscou um resultado 3 e teve um 2, se o outro do lado teve o 3, ele perde. Então, são pensamentos bem diferentes. É difícil a gente ver um atleta a nível de competição, muito difícil, né? Se ele conseguir, meus parabéns para ele. Treinando numa academia de rede, por exemplo, muito difícil. A nível de competição, eu acho que é difícil. A gente vê esses gigantes atletas aí sempre em algum lugar que ele tem a possibilidade de fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. É isso que a gente vê mais na prática. Sim. Maurício, antes da gente partir para os comentários agora, do pessoal do YouTube aí, eu quero ver se a sua memória tá melhor que a minha, que a gente falou antes aqui da gravação sobre uma fala de carboidrato. Alguém comentou alguma coisa lá? Sim, Era sobre o que era mesmo? Então, o complicado é o seguinte, é que as pessoas fazem comentário em cima do corte. Sim. Ela não se preocupou em ver a fala completa para então dar opinião. Sim. Ela ouviu uma parte e já dá uma opinião e embasada. Isso daí é o que mais acontece na internet. Não achar, é porque eu acho. Mas por sim. que você pensa? Porque eu acho. É. Aí eu falo, poxa, entre o que você acha e o que eu acho, eu prefiro ficar com o que eu acho. Sim. Agora, se o argumento que você tem é embasado em algo, eu quero ouvir para comparar com o que eu tenho e de repente o seu ser melhor e eu mudar a minha opinião. Então veja bem, quando eu falo alguma coisa sobre carboidrato, eu não estou falando o que eu acho, além de ter experiência prática e ver o carboidrato atuando. Eu venho de uma escola, Celhão, que começou lá em revistas americanas traduzidas. Essa é a minha base de estudo. Sim. Depois a gente tem a FEPAM. A FEPAM é Eugênio Koprovsky, o pai da musculação, a federação dele, aliada a um centro de estudo de pesquisa científica. Com o Dr. José Maria Santarém, a gente pega o Gianola, que é o estudioso do fisiculturismo, dessa arte do fisiculturismo, e esses caras traziam a ciência, traziam atletas de ponta para ver na prática e comparavam as suas opiniões para então você, então isso aqui funciona, isso aqui não funciona e tal. Bom, essa é a minha base. Fora a educação física, fora cursos de fisiologia, estudos de nutrição, com foco em modelagem física, não em saúde, sim. E é daí que eu trago a informação de que eu não estou falando de catabolismo,
que é a destruição proteica muscular. Não estou falando de catabolismo. Catabolismo a gente sabe que é muito difícil acontecer na musculação, até porque, se você falar em alto nível, você pode vir até um catabolismo. Mas um nível mediano, por exemplo, num campo de concentração, o ser humano exposto a zero praticamente de comida e de hidratação e tudo mais, ele vivo, ele chega talvez até no zero de gordura, mas ele tem músculo. Você vê a definição, ele movimenta e tal. Então a gente vê que a preservação muscular é grande. Segundo, eu falo com todo mundo, quando você estuda músculo, você estuda em cadáveres. A pessoa morreu, não se alimenta, não tem água, não tem sangue, mas tem músculo. Então a preservação muscular é grande prioridade do organismo. Sim. Porém, isso pode acontecer pouco e é facilmente recuperado. O que eu estou dizendo é atrapalhar um bom crescimento ao máximo crescimento, tirando extremamente o carboidrato e usando a proteína, então, como combustível no lugar desse carboidrato. Então, a fisiologia não sou eu. A fisiologia mostra que para eu fazer glicogênio, eu preciso de glicose. Para eu fazer do glicogênio glicose de volta para o meu sangue, eu preciso de hormônio, glucagon, para trazer do glicogênio, que foi formado da glicose. E se essa glicose não vier da alimentação? Ela vem da proteína. É da proteína que se tira, não é da gordura. A gordura é reserva de energia. A proteína pode ser construtora e pode ser também energia. Ela se converte em glicose. E aí essa glicose vai fazer o trabalho. Agora, eu prefiro usar a minha glicose da proteína, porque eu sou radicalmente contra carboidrato. Eu prefiro viver da proteína, da energia da proteína e da estrutura, ou eu coloco pelo menos o mínimo necessário de glicose para ter a fonte de energia da glicose e também a construção muscular da proteína. Então, eu estou usando uma proteína que ia ser usada para N funções, inclusive formação de hormônios, formação de anticorpos, formação de músculo, de tudo que eu preciso de cartilagens, e eu uso parte disso como energia. É um pouco estranho. Lembrando que quando eu faço isso, uma das coisas que eu reflito, que eu sinto, percebo, é a falta de humor. Se eu pego uma pessoa que usa muito baixo carbo, ela tem, comparado a ela mesma, mais mau humor do que o normal dela. E se eu coloco um carboidrato, não estou falando de açúcar aí, que é o melhor carboidrato, dá até alegria, né? Já toma Coca-Cola até sorrir, né? Chupa uma bala até sorrir. Não, nós estamos falando que o carboidrato, quando ele tem no mínimo necessário para suprir uma fonte primária de combustível, a gente fala especialmente para o cérebro, mas também para todo o corpo, automaticamente eu relaxo mais. Eu tenho um melhor humor. Estou falando da falta de humor, quando eu baixo demais o carboidrato. Estou falando da competição de uma proteína, não só para estrutura, mas agora também como combustível, sendo que eu resolvo esse problema usando um mínimo de carboidrato necessário. Então, estou falando da proteína atrapalhar, da proteína ser atrapalhada como combustível e não totalmente como estrutura, quando eu tiro um carboidrato. Não estou falando de que quando eu não como carboidrato, eu perco massa muscular. Não foi esse o assunto. Sim. A gente não falou de catabolismo. Catabolismo é difícil acontecer, é facilmente recuperado. A gente falou de atrapalhar um processo natural de explosão muscular, hidratação muscular, construção muscular, com carboidrato em dia e proteína em dia, tirando totalmente um alimento só porque eu sou radicalmente contra ele, falando em saúde. Mas se o objetivo aqui é forma física, o carboidrato é extremamente importante para a estética. Ah, mas e para a saúde? Para a saúde pode ser até dispensável. Eu posso usar minha proteína como combustível, me manter lá com saúde e tudo mais, mas quando eu falo físico mais saúde, eu tenho que procurar um meio termo. Sim. Eu não posso nem para um lado, nem só para o outro. Sim. Então eu falo estética com saúde, então eu preciso de um mínimo de carboidrato. Para garantir a minha saúde, até o meu bem-estar, o meu humor, como eu falei, e também deixar a proteína para ser usada como proteína. Sim. É isso que às vezes as pessoas que vem muita gente de vários nichos, né? Vários lugares num podcast de fisiculturismo, né? Então aqui você fala sobre desenvolver o físico ali com a estética, né, Maurício? Perfeito. E o pessoal às vezes não pensa dessa forma. Então, pensando em estética, Celhão, o que a proteína faz pensando em estética? Construção muscular. Sim. Ok? O que o carboidrato faz em nível de estética?
reidratação muscular. É isso que ele faz. E você, quando está em nível de competição, Celião, você já não tem mais gordura praticamente no corpo, você vê a mudança do seu físico de horas em horas só de manipular o carboidrato. Você acorda, ele está de um jeito, você come o carboidrato, ele fica de outro, você passou do ponto, ele retém, você passou demais, ele desidrata, então você fica ali acertando o ponto e você vê o quanto o carboidrato é que vai dar a aparência àquilo que a proteína construiu. Então, proteína e carboidrato é que fazem um shape. Sim. Lembrando que a gordura mínima é importante para a saúde. Ela não faz shape, ela faz ou garante saúde. E a proteína e o carboidrato, se for bem usado, eu consigo manter minha saúde e, além disso, sabendo usar os dois, máxima estética. Sim. É isso aí. Ô, Gustavo, vamos pro primeiro comentário, então? Olha lá, Maurício, esse vídeo aí é treinar o mesmo músculo mais de uma vez na semana vale a pena? É o título aí que a gente colocou no vídeo, né? Daí o Cleuton Teixeira, ele ficou preocupado aí, mais ou menos o comentário dele mas treinar uma vez, fazendo quantos exercícios e série por músculo trabalhado, né? Pro músculo trabalhado. Então, Maurício, já que vai treinar uma vez só na semana, a preocupação dele é a seguinte, quantos exercícios e séries ele vai fazer para não treinar menos, né? Ele tem que treinar num volume bom ali para ele, né, poder realmente recuperar descansar. depois e crescer e ter hipertrofia. Sim. Né? Vamos entender que o que ele precisa ali é uma máxima intensidade. O que seria uma máxima intensidade? É fazer um máximo trabalho em pouco tempo, uma grande destruição. A carga, quanta força eu vou fazer, vai determinar quantas fibras vão trabalhar. Tá? A carga. O número de repetições, que tipo de fibra eu vou exigir mais. É isso. E as séries, quantas vezes eu vou levar o meu músculo até a exaustão. Então a gente vai falar assim que o número de séries aí é tão importante quanto a carga. Então não adianta só usar muita carga, mas fazer poucas séries. Tá, e como eu vou dizer qual é o número ideal de séries? A gente já viu aqui um grande estudioso do assunto dizendo que o limite, o máximo que se deve expor o músculo são 24 séries. Máximo. A gente semana, não vê né? por semana, por treino, ou esse treino dividido em vários, né? Sim. Semanal, vou falar num dia. Então a gente realmente não vê os maiores atletas fazendo mais que 24 séries por músculo. Por mais que faça muito. O próprio Arnold, acho que chegava a fazer 20, se eu não me engano, em média. Mas mesmo que fizesse 24, eu acredito que o Arnold não fazia 24, mas mesmo que ele fizesse, o Arnold é o Arnold. Sim, claro. O Arnold é o Arnold. Ele poderia crescer fazendo qualquer coisa. Enfim, quando você pega num mediano e faz uma experiência, você vai ver que se você vai passando de um número de séries, a chance de não ganhar se torna maior ou talvez até de machucar. Sim. Acumular inflamação demais, não dá tempo de sair, de restaurar essa inflamação e já ter um novo treino. Enfim, qual seria o número ideal? Eu falaria em torno de 12 a 16, para a gente ter um número. Tá. 12 a 16 séries, que pode ser 12 séries, por exemplo, de peitoral. 12 de supino, nenhum problema. Tinha antiga 10 séries de 10, né? Que já trabalhava tudo o que precisava e era só no supino. Ah, mas se eu fizer 3 séries de supino, 3 de halter, 3 de tal, para a mente é melhor. Para a mente eu consigo fazer mais bem feito. Se eu faço 10 séries de supino, na 7ª, a 8ª, a 9ª, eu não vou fazer com a mesma dedicação que eu fiz na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Então, poxa, eu fiz 3 aqui, agora a gente vem de supino, cara, vamos pegar outro exercício. Lembrando que os grandes atletas não têm essa limitação, mas nós estamos falando num geral. Então, para minha mente estar sempre tendo no máximo, eu troco então esse movimento, aproveito de repente para trabalhar uma outra parte que eu queira mais, e vou chegar ali nas minhas 12 a 16, tá? E como que eu sei na prática se é 12 ou 16? Bom, eu costumo, Celião, ver o meu resultado visualmente de quanto eu destruí o meu músculo pelo pumping. Ah, mas o tal do pumping, rapaz, pumping significa bombeamento. Pumping em inglês é a palavra mais perto de uma realidade.
Esse pumping, para o fisiculturista, significa o que você vê no Arnold, no pumping iron, mostrando. Ele vai treinando o bíceps e vai mostrando o inchaço que ele consegue atingir no treinamento dele. Isso se chama pumping. Pumping é diferente. Eu poderia falar entumecimento, mas, cara, entumecimento, cara, vamos falar pumping, que foi melhor. Né? Eu não falo leg press, eu não falo feedback, eu não falo, enfim, pull down. Não, tem que ser puxar para cima, puxar para baixo, enfim. O pumping define esse inchaço, que é diferente do nadador, do ciclista. Quando eu treino o meu músculo, mas não destruo tanto o interior das microfibrilas, o meu sangue flui. Então eu aumento a entrada do sangue, mas também eu tenho uma vazão de sangue grande. Então há uma circulação maior de sangue naquele músculo. Se eu apertar o meu músculo, ele não está entumecido, ele está simplesmente inchado. Sim. No fisiculturismo, o tal do pumping mostra que ele está inchado e quando eu aperto ele está entumecido, ele está endurecido. Pela quantidade de sangue que entrou e não está conseguindo sair. A entrada foi aumentada, mas a saída está dificultada. Isso é pumping. Então, se eu vou treinando e eu vou aumentando esse pumping, está me mostrando que a destruição está sendo aumentada. Então, eu fiz 10 séries, pô, deu um pump legal. 11, aumentou. 12, aumentou. 13 séries já não aumentou mais. Então, não tem por que continuar fazendo. Eu só vou ficar bom de treino, mas a destruição suficiente para um pump máximo, a destruição máxima foi atingida. Sim. Então, eu posso medir o meu treino, sim, pela teoria. Poxa, eu vou fazer em torno de 12. E sim, pela prática. Sim. Se com 10 eu já atingi o máximo, cara, para que continuar? Ok, pode continuar. Ou se eu não atingi o máximo ainda, continua. Passei do máximo, pode continuar, não há problema. Mas tem por que continuar? Não tem. Eu atingi o pump e não tem mais por que treinar, é a minha opinião. Então, de 12 a 16 séries, buscando o máximo pump naquele músculo. Atingiu o meu máximo, não tem por que continuar treinando. Destruiu o máximo, ele vai automaticamente inflamar, ele foi elasticamente, vamos dizer, aumentado. Isso preparou um campo perfeito para hipertrofia, que vai depender agora dos alimentos que eu vou colocar nisso, como estão meus hormônios e o meu sono. Tá. Seria, então, 4 exercícios, né, que ele faria, exemplo, né? 3 a 4 exercícios. 3 a 4 exercícios. 3 a 4 séries cada um. Tá. Basicamente seria isso. Tá bom. E ficando em torno de 10 ali, que você sempre fala, das 10 repetições, mais ou menos? Em torno de 6 é o mais usado, no mínimo, pelo menos 6. Tá. No máximo 12, seria um bom número aí. 6 Lembrando a 12, que isso é teoria. Eu vou colocar isso na prática e pelo feeling. Tá. Como o superatleta disse, pelo feeling eu vou percebendo, cara, tá bom aqui, não, dá para fazer mais, dá para fazer menos. Então eu tenho uma base e a partir da base eu vou modulando conforme a minha percepção. Tá bom. Gustavo, agradecer aí ao Cleuton Teixeira, valeu aí pelo comentário, Cleuton. E agora o próximo, Gustavo, é o homem que parou de treinar braço e ficou gigante, que é um rapaz que a gente reagiu aqui, né, Maurício? E quem mandou aqui esse comentário foi o Cismac. Daí ele botou... como, né, o cara aqui no caso do vídeo, ele falava que ele parou de treinar o braço, né, Maurício? Sim. Ele parou e ele cresceu tanto quanto o resto. E ele cresceu tanto quanto ele teve um alto volume ali, né? Ele cresceu muito. Você vê que ele teve um antes e depois bem ali expressivo. E ele falou, mesmo sem treinar braço. Daí o rapaz aqui falou, pô, mas supino não trabalha tríceps? Sim, claro. Puxada não trabalha bíceps? Sim, claro. Mas trabalha em intensidade menor, né, Maurício? Não precisa nem responder, mas, né, supino trabalha o peitoral com uma intensidade e trabalha o tríceps com uma intensidade absurdamente menor. Então, eu fiz um treino de alta intensidade para peito e de baixa intensidade para tríceps. Fiz um treino de alta intensidade para costas, dorsal, e baixa intensidade para bíceps. Os dois vão crescer igual? Tem alguma coisa errada. Então, se realmente cresceu igual, então não precisa treinar tanto supino. Não precisa, então eu falaria para essa pessoa, olha, então não precisa treinar tanto todo o resto, perdeu tempo. Né? Então treina menos o peito, que ele treinando pouco, se o tríceps treinando pouco também cresce, então não tem por que treinar tanto o peito. Então, enfim, tem uma estratégia muito usada hoje a partir de um super atleta que conquistou isso e mostra que isso é viável. Ele faz um treino de peito intenso, um treino de puxada intenso, e depois que ele vai fazer bíceps e tríceps, ele diminui a intensidade e ele teve mais resultado. Então, o que aconteceu com esse atleta? Bom, ele fez um treino de máxima intensidade de peito, e para o tríceps, ele fez um treino
de baixa intensidade junto com o peito e um outro treino de menor intensidade, somando ele fez um treino de médio e baixo para o tríceps e um de alto para o peito, ele conseguiu o mesmo resultado. Sim. Porque se ele fizesse como ele estava fazendo, alta intensidade para peito, e depois que ele trabalha braço, também alta intensidade, então ele fez um treino de alta intensidade mais um baixa, e no peito só alta. Sim. E aí o alto mais baixa passou do ponto de destruição. Passou. E aí quando ele diminuiu isso para um de média e baixa com um de alta, ele teve o mesmo resultado. Eu acho que o Rodrigão comentou isso também, né? Outra coisa, desculpa te Sim. cortar, Celião, mas olha, nesse atleta, por exemplo, ao invés de a gente ficar discutindo se deu certo, o que aconteceu ali, a gente precisa primeiro discutir se é verdade. Então eu tenho que saber se é uma verdade. Sim, então tá bom, então vamos tentar explicar se é verdade. Claro. Agora eu conto uma mentira e eu vou ficar tentando explicar essa mentira com alguma resposta fisiológica ou de experiência e treinamento. Então, repetindo aqui, peito é alta intensidade para peito, supino, e tríceps baixa intensidade para tríceps. Se ele fizer isso, logicamente ele vai ter mais resultado de peito e vai ter resultado de tríceps. Sim. Menos. Sim. O que está estranho ali, ele ter igual. Ele não vai ficar gigante, Não, igual jamais, foi o que aconteceu com ele, jamais. né? Não Então vai é ficar mais gigante. fácil acreditar que é uma mentira do que ficar tentando explicar alguma coisa. Sim, aí ele falou aqui, supino não trabalha tríceps, puxada Sim. não trabalha bíceps, Com intensidade diferente. porque, por exemplo, trabalha um pouco, Sim. né? É claro que o pessoal da calistenia desenvolve Sim, o corpo, mas sim. não a nível de, né? Tem um sim. nível extremo, Mas né? outro, o pessoal da calistenia, se ele empurrou demais, ele vai trabalhar mais o peito do que o tríceps, ele vai ter um peito maior do que o tríceps. Sim. O que está estranho nessa história, que só aconteceu com ele, isso na história da musculação, é ele treinar muito um músculo, um pouquinho outro e crescer os dois iguais. É. Eu falo, poxa vida, então se você treinasse braço, isso aí ia estar maior que a perna, né? Mas não é, dá para saber que É verdade. com certeza não tem. Então tá bom. Obrigado pelo comentário, então, do Cismec. O Gustavo, próximo, então. A verdade sobre a testosterona, esse é o título do vídeo, é sobre a testosterona usada em doses suprafisiológicas em idosos, né, Maurício? E daí o comentário do Marcos Moura, ele comentou assim: treino hoje e não uso anabolizante. Estou com 55 anos. Quando chegar aos 80, com certeza usarei, considerando o lucro da idade. Mas é aquele negócio, né, Maurício? Você tem que ir com calma, né? Ele tá pensando em quando ele chegar aos 80 ainda, né, Maurício? Sim. Talvez, né, Maurício? Ele Forma, até... talvez ele até poderia passar no médico já pra ver como é que Sim. tá os hormônios dele, Seria né, ideal Maurício? sempre, né? O que você pode falar pra ele, acho que em Maurício? torno de, a partir de 40, já é bom estar com acompanhamento médico. Ver como é Sim. que tá a testosterona. Lembra que eu falo que é treino em dia, alimentação em dia, hormônio em dia Sim. e descanso em dia. São os 4 elementos que ele vai estar sempre trabalhando. E quem vai garantir se o hormônio dele está em dia? É o médico, não tem Sim. outro profissional para isso, né? Vamos tentar entender o seguinte, Marcos, né? Moura, né? Ele tá falando, Maurício, só Claro. cortando você, ele tá falando com certeza usarei, Sem ele tá problema. falando de anabolizante, mas Sim. no caso seria uma Testosterona. reposição, né, Sim, Maurício? não, vamos entender assim, Celião. Quais são as formas de se usar a testosterona? De que maneira eu uso a testosterona hoje em dia, né? Eu uso ela primeiramente como remédio, ela foi criada como remédio. Não foi criado algo para o atleta ter resultado. Foi criado algo que clinicamente foi sempre sendo usado para saúde. Então, se eu estou doente porque meus hormônios não estão em dia, eu posso repor esse hormônio. Reposição hormonal, é médico quem faz, ele vai ver a hora certa, o momento certo, se realmente é aquele problema, é aquela doença para aplicar então um remédio ou um tratamento, e aí eu vou fazer reposição. Se ele é um repor, é repor algo que eu tinha. Então, se o meu corpo trabalhou sempre com tanto, e agora ele não tem mais esse tanto, e estou tendo sinais negativos por conta disso, eu vou repor aquele tanto. Isso é reposição hormonal. A chance de erro é praticamente zero, desde que seja bem aplicada no momento certo. Ok. Aí vamos entender assim como suplemento ou dose suprafisiológica. É usar aquilo de maneira que eu não preciso, mas eu quero usar e na dose que eu achei legal. Então, por exemplo, mas os antepassados tinham 1.600, então eu escolhi 1.600. Não, eu estava pensando bem aqui, eu acho que é melhor 1.200. Isso é suplementar, isso é usar um suplemento do jeito que ele quer. Essa reposição, ele não está repondo, ele está usando algo que o organismo dele nunca teve e que ele não sabe qual vai ser a resposta.
especialmente quanto mais velho vai se tornando. Eu ter 1.000 de testosterona com 30 anos é um impacto no meu organismo. Eu injetar, eu colocar de fora 1.600 nesse organismo envelhecido, que agora tem 60 anos de vida, 80 anos de vida, o impacto é muito maior. A resposta com tendência a ser negativa é maior. Então, a reposição é uma coisa que o risco é muito baixo, ou praticamente zero. A suprafisiológica, o que eu nunca tive, passar então a ter, é uma coisa com 30, e é outra coisa com 50, e é outra coisa com 80. Então, com 80 anos, recomendo sim que ele faça uma reposição hormonal, com certeza ele vai precisar, na dose certa repondo o que ele tem hoje. Ele funciona bem hoje com 700, com 80 anos ele vai repor 700 e vai ver bem com 700. O impacto da entrada de 700 no corpo dele é 1. A entrada de 1.200, 1.600, porque ele achou legal esse número, é outro impacto. E é numa célula velha, cansada, que talvez seja mais preparada para trabalhar naquele ritmo. Então, o que eu indicaria, sem dúvida, é desde agora ele fazer acompanhamento com o endócrino. É ele que vai definir para ele qual é o ideal de hormônio para ele ter músculo a vida inteira, qualidade de vida a vida inteira. E não esperar chegar aos 80, né, Maurício? De forma alguma. Porque às vezes, antes de chegar nos 80, ele já pode estar precisando de uma reposição, né? Sim. Agora, Celião, vamos falar aqui do atleta que quer competir, que é nível competitivo, ele quer extrapolar o limite. Celião, é outro universo, é outra mentalidade, é outro uso, é outra ciência. Ela vem além do que o cientista chegou, ela está lá na frente. É o que os atletas, desde Hitler até hoje, foram evoluindo e aprendendo. E o que eu aprendo, Celião, é usar testosterona com o objetivo de ficar no máximo shape a nível competitivo. Não é perigoso? Então vamos fazer. Se não tem perigo, vamos fazer. Com certeza há perigo. Celião, vamos comparar a minha postura hoje dentro disso com uma motocicleta, tá? Então vamos imaginar que eu já andei de motocicleta e caí. E hoje o meu filho está querendo uma motocicleta. Aí eu vou falar, filho, é melhor você não ter motocicleta. Não tem jeito de você andar de outro jeito. Ele fala, não, eu quero andar de moto e tudo mais. O que eu vou fazer para o meu filho? Filho, então aprenda a pilotar bem e use capacete. Não é isso que eu vou falar para ele? Hoje a minha postura dentro do esporte competitivo. Não tem jeito de você não usar e ir por um outro caminho? Não tem jeito, eu quero. Então tá bom. Então aprenda a usar bem, procura muita informação e usa com o máximo de cuidado possível. Use um capacete. Essa a minha postura hoje dentro do esporte. Tá. Então, obrigado pelo comentário do Marcos Moura. Espero aí que você consiga, então, manter a sua saúde, né? Claro, com certeza. E ficar firme e forte aí. Com certeza. Ô, Gustavo, próximo então, é o último, né, Gustavo? O Maurício, é o comentário do Bruno. Ele falou, chamou você de doutor ali, hein, Maurício? Legal. Doutor Maurício, por favor, me ajuda com isso. Tenho 50 anos, já tem uns 5 anos que eu comecei a usar hormônios em doses suprafisiológicas. Ele começou aos 45 anos, então, Maurício. Inclusive usei Trembo, Deca, Oxandrolona, Dianabol de tempos em tempos. Não durante os 5 anos, mas já apresenta uma hipertrofia no ventrículo esquerdo. Enfim, ele falou de tempos em tempos, então ele fez ciclos, né, Maurício? Sim. Mas já apresento uma hipertrofia no ventrículo esquerdo. Tenho pressão alta e tomo remédio todo dia. Se eu parar tudo agora, como eu vou ficar? Tenho medo de envelhecer muito rápido depois disso, além de não conseguir ter a mesma vida sexual com a minha esposa. Eu tenho medo de parar com tudo. Maurício, que dica que você poderia dar para ele aí, para ele diminuir esse ritmo dele e ter uma longevidade, né? Demais. O que você acha? A gente não indica que faça o que ele fez, mas já que ele fez, com certeza ele teve benefícios disso e alguns riscos que a gente vê lá. O que ele deveria agora, então? Tentar preservar ao máximo os benefícios que ele teve e mudar agora todo esse quadro. E ele consegue. Ele consegue primeiro ajustando o treinamento por um período.
Seria uma periodização, um treino que não estimule tanto, a gente fala duplo produto, é a pressão e o batimento ao mesmo tempo. Sim. Ele focar um pouco mais agora num treino que aumenta mais o batimento do que a pressão. Existe treino para isso, de musculação. Então ele conseguiria mudar um pouco esse quadro de hipertensão, de músculo, lembrando que o treinamento de musculação contribui para a queda da pressão. Então, se ele treinar hoje de uma maneira adaptada ou uma periodização no treinamento e buscar agora um bom nutricionista, que entenda não só de uma pessoa que tinha testosterona e agora quer repor, mas de uma pessoa que tinha uma testosterona suprafisiológica e como agora trazer para a normalidade. Provavelmente seria um endocrinologista desportista, a pessoa, o profissional ideal para acompanhá-lo. Bom, o que eu falaria que talvez esse profissional faria, né? Ele iria fazer uma reposição, ele tiraria tudo isso e reporia ele com uma testosterona num alto nível. Então, por exemplo, se o corpo funciona bem até 1.600 no ser humano, então ele estava trabalhando com 2, 3, 4, 5 mil, ok. Ele baixa para esses 1.600, acompanha o andamento por um tempo. Se ele está preservando a massa e está preservando a vida sexual dele, a virilidade dele está preservada, ele vai e abaixa isso para 1.100, avalia como está o quadro. Pô, dá para baixar mais? Abaixa para 1.000. E então, a hora que ele vai baixar o nível uso possível, até porque ele vai usar para sempre, que segure ao máximo a massa, segure ele com a virilidade dele, sexual, de trabalho, de vigor, e eu consiga com o mínimo, poxa, chegamos no 1.000, chegamos no 1.100, e preserva tudo isso, e é uma dose que ainda está dentro de uma normalidade fisiológica, seria o melhor caminho para ele desmamar isso devagar, chegar repetindo no mínimo número que preserve tudo isso, e aí ele não vai ganhar mais massa, mas ele vai repor tudo que ele ganhou, que deve ter ganho bastante. Então ele preserva agora isso, preserva o que ele tem de sexualidade e tudo mais, de disposição e tudo mais, e baixa ao máximo para manter isso para o resto da vida. Você acha que ele consegue preservar um grande volume de massa muscular? Não tem dúvida, porque ele já construiu. Sim. Então não é assim, ele ganhou tanto e agora eu quero com menos ganhar mais. Não, ganhar mais não vai dar, com certeza. Sim, mas dá para preservar. Mas preservar o que foi ganho, com certeza. Com certeza. Tem a menor dúvida, Se ele preservar o treinamento, a dedicação e tudo mais, ele preserva agora com uma dose menor, mas não baixa, ele consegue preservar para o resto da vida. E adaptar o treinamento por um tempo para melhorar essa pressão natural dele, não só com remédios, mas naturalmente, e regular toda a hipertrofia aí do ventrículo esquerdo. Sim. Então, obrigado pelo comentário aí, Bruno, e boa sorte para você aí, né, nessa nova fase aí. Espero que dê tudo certo, né, Maurício? Claro, não, tranquilamente. Sim. O risco ele já correu, agora ele não está mais em risco. Agora tudo que ele fizer daqui para frente vai ser sempre melhor. Tá. Maurício, vamos ficar por aqui então? Fechou. Maurício, vamos dar um tchau pessoal ali. Lembrando, você que esteve até agora assistindo, clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? A gente fica por aqui e até o próximo ProShape Podcast. Valeu! Valeu!